Olá pessoal, graças e paz. Bom, diante de tantas situações que eu tenho vivido nos últimos dias, os argumentos bíblicos já não são mais utilizáveis porque não há argumentação, não tem como argumentar, não tem como usar a Bíblia para refutar aquilo que eu tenho falado. A pessoa pode refutar de outra forma, mas usando a Bíblia não tem como, não vai ter jeito. Então, quando as pessoas já não têm mais argumento e não tem mais o que tirar da Bíblia para poder refutar esse evangelho revelado aí, eles partem para a agressão pessoal, né? Então, é isso que tem acontecido. Então, a agressão pessoal já tem chegado até mim, eu tenho sido chamado de herege, eu tenho sido chamado de endemoniado, tenho sido chamado de anticristo, tenho sido chamado de racista, de tudo isso aí. Porque não tem o que argumentar. Né? Então a gente vai ver, passar aqui agora. Vamos ler lá em Gálatas 2,7, né? Para entender que o evangelho que nos alcançou, o evangelho aos gentios, apesar dos judeus messiânicos aí estarem completamente equivocados a respeito disso, porque eles dizem que não, gentil não, eu sou judeu. A pessoa está pegando um gentil e o gentil está se achando judeu. Né? Então vamos ler aqui em Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando ouviram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então vocês observem que para a época, né, para a época pós-cruz e antes da queda do templo, a mensagem era dupla. Né? Tinham duas mensagens, uma da circuncisão e a outra da incircuncisão, que foi confiada a Paulo. Somente a Paulo foi revelado o evangelho da incircuncisão. Né? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Ok? E voltando lá para o capítulo 1, Gálatas 1,6, mensagem de Paulo de exortação, de repreensão. Né? Então vamos entender aqui sobre o que Paulo está falando. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, o evangelho da graça, né? Mais ainda que nós... Então presta bastante atenção nisso aqui que Paulo vai falar. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Tá? E no versículo 9, ele reforça, né? Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Tá? Então Paulo ele está dizendo que ainda que mesmo que um anjo,
né, desça do céu para te anunciar uma nova revelação, alguma coisa do tipo, que sejamos anátema, porque a ele foi confiado o evangelho da graça de Cristo. Tá? Então, no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá? Então, reforçando aqui é que essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Jesus Cristo, foi revelada tão somente a Paulo e nenhum outro apóstolo, somente a Paulo. Paulo ele tinha o entendimento acerca do Evangelho de Cristo. Então, quando nós vamos seguir a doutrina do Evangelho, né, devemos seguir o que Paulo está ensinando, o que Paulo está mostrando, certo? Então, lá no capítulo 3, versículo 3 e 4. Então, gente, não seguir as orientações de Paulo, né, tem um grave erro aí nessa situação, porque muitas pessoas fazem com que o sacrifício de Cristo se torne em vão. Então vamos ler aqui. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Então, gente, quando ele fala que começou pelo Espírito e se voltar à carne, ele está falando exatamente sobre a questão da lei, né? A questão da lei, né? Esse burburo, essa inquietação que vinha sobre eles acerca do cumprimento da lei. Então, vamos ler mais à frente aqui, né? A gente vai entender. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Eu tenho usado esse texto aqui para alertar alguns conhecidos que estão se voltando para esse judaísmo messiânico, né, que você vê que ele faz uma separação muito forte aqui da questão da lei e da fé. Né? Existe uma separação muito forte apresentada aqui e mostra para que aqueles que escolherem, né, desejarem continuar com as práticas da lei, né, por elas viverá. Ora, isso aqui também essa parte aqui das promessas, também o que acontece? Existe uma distorção que eles fazem também, e esse versículo aqui, ele explica exatamente a questão da promessa que Deus fez a Abraão. Esse versículo explica claramente, né, a confusão que eles fazem na questão da promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que todos os povos já era a disseminação de Abraão por toda a terra. Então, na verdade, todos
Todos são judeus, não existe gentios. Olha só que loucura, né? Então, vamos ler, né? Vamos ler aqui. Mas isso aqui, pessoal, estou falando do judaísmo messiânico, esses judeus messiânicos. Mas qualquer atividade que você faça, que seja uma atividade da lei nos dias de hoje, por exemplo, tem outras coisas, tem muito mais coisas, mas por exemplo, o dízimo, você tá dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. É isso que você está dizendo. Tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Ou seja, em Cristo se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão. Em Cristo se cumpre, né? Então, a partir de Cristo, a fé em Cristo faz com que todos sejam benditos, né? Se cumprindo então a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A conclusão aí, né, do que falamos. Então, o Evangelho revelado. Esse é o Evangelho que nós, nação brasileira, nós brasileiros, né, devemos seguir. O Evangelho revelado a Paulo. Esse é o Evangelho. Então, depois você pode pegar o livro de Gálatas todo, leia, mas leia com calma todo o livro de Gálatas, tá? Que é muito importante para você entender essa questão de lei, essa questão de graça, essa questão de evangelho revelado. É muito importante. Então, faça isso por você e seja liberto em nome de Jesus.